Ok. Agradecemos a Deus por esse momento. Primeira parte tão edificante, testemunhos que ouvimos sobre tantos assuntos, escola dominical. Eu sei que para alguns é um desafio, alguns não podem vir. Sempre eu tenho testemunhado, isso é verdade. A dificuldade todos nós temos. Mas deve haver um esforço de cada um. A gente se esforça para ensinar seu filho. A Bíblia diz assim: instrui o menino no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, não vai se desviar dele. Você pode até encontrar alguém que se desviou, mas você lembre que eu te ensinei e volta, porque a palavra ela fica plantada no coração. Isso é muito importante. E chegou o momento da palavra, né? E é um momento onde a gente traz aquilo que Deus colocou no coração. Eu tenho orado. Hoje pela manhã eu estava aqui também, encerrando o 4º congresso na Escola Bíblica Dominical. E agora à noite eu venho trazer uma palavra sobre a importância do Evangelho. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, ou o irmão pudesse colocar no projetor, Romanos capítulo número 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, sentados com toda a reverência, vejamos o que diz a palavra do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo nesta igreja, fala sobre o Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17, a igreja comigo, vamos lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Marcos capítulo 16, o versículo 15, ainda gostaria de compartilhar com os irmãos. Marcos 16, 15. Palavra de Jesus Cristo, o Evangelho é uma ordem, pregar o Evangelho. 28 anos essa igreja tem essa organização, a gente prega o Evangelho. Manhã, tarde, noite, ao longo desses 20 anos, 28 anos, caminhando para 29 anos, anunciando o Evangelho. E Jesus disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Verso 16, olha o que é que diz. Quem crê, o Evangelho é para quem crê. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, o Evangelho é para pregar. E aquele que crê no Evangelho será salvo. O Evangelho de Jesus Cristo. Porque tem outros evangelhos sendo apresentados. Gostaria de ler ainda outro texto falando sobre o Evangelho. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários do Novo Testamento, ele escreveu pelo menos a metade do Novo Testamento. Vamos ver a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o verso 16. 1 Coríntios 9, 16. Olha o que é que Paulo diz. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, de não falar da salvação. Porque quando o povo se cala, as próprias pedras vão clamar. O Evangelho tem que ser pregado através da nossa vida. A igreja prega a palavra. Hoje à tarde, em cada esquina que a gente chegava, abria a boca e falava do Evangelho, que é poder de Deus. Oremos nesse instante. Pai querido, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Obrigado a Deus, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou tanto, que deu Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Alguém já disse que João 3,16 é o coração da Bíblia, que fala do Teu grande amor, Pai. Ah, meu Deus. A Tua palavra ainda nos diz também, numa carta aos Romanos, Paulo escrevendo, capítulo 5, verso 8, ele fala que o Evangelho, Pai, a pregação nós não merecemos, mas Deus prova, o Senhor provou o amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda injustos, pecadores,
carentes da tua graça, porque tua palavra diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ainda a tua palavra nos avisa que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mais uma noite de proclamação do Evangelho aqui nesse púlpito, ó Pai. Mais uma noite que o Senhor nos dá essa oportunidade de pregar a tua palavra, Deus. Quantos estão distantes, ó Pai, do Senhor? Estão sofrendo, Pai. Distantes, se afastaram, Pai, da tua presença. Alguns dizem assim: eu me afastei da igreja, de Deus não. Geralmente se afastando da igreja, alguns se afastam de Deus. É bem verdade que alguns têm motivos para não vir à tua casa. Talvez doente em casa, sem condições, mas nesse momento estão ligados com a palavra. Outros, ó Deus, têm ido para outros e outros lugares, mas já não tem aquela alegria de estar no teu tabernáculo, já não tem mais a alegria de estar na tua casa, já não recita o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perder a alegria, Pai, mas eu quero te agradecer nesta noite, porque o Senhor tem chamado, ó Pai, porque se estamos aqui nessa noite, ó Pai, não foi a vontade da carne, ó Pai, é verdade que nós tomamos decisão, mas o Senhor tem falado conosco, e atendemos a Tua voz, ó Pai, e aqui chegamos, e tenho certeza que não sairemos do mesmo jeito, porque Tua palavra não volta vazia, mas produz um efeito em cada coração, ó Pai, que seja uma noite de revelação, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de volta para a casa do Pai, ó Deus. Quantos, ó Deus, estão sofrendo, angustiadas, famílias em desespero, famílias em alvoroço, como foi pregado há 8 dias aqui, a casa de Jairo, uma casa triste, mas o Senhor foi lá, bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Como é bom a tua presença, ó Deus, porque na tua presença, meu Deus, alegria, louvado seja teu nome. Evangelho, poder de Deus, boas novas, salvação, coisa boa, aleluia. Que nesta noite, ó Pai, o Evangelho está sendo pregado, é força, é poder, é uma dinamite no coração, ó Pai, na vida daquele que crê. Usa a minha vida para a glória do teu nome, ó Pai. Ah, meu Deus, tira qualquer distração, ó Pai. Seja do celular, ou uma conversa, uma paralela. Meu Deus, ajuda todos nós a prestarmos atenção nesses minutos que seguem, ó Pai. Porque poderá ser decisivo para essa vida, ó Pai. O dia de amanhã a Ti pertence. Hoje o Teu poder pode salvar, pode transformar, Pai. Porque assim o Evangelho, ó Pai, aconteceu no passado e acontece hoje, porque o Jesus não mudou. Tu és o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Fala os corações, salva, Pai, nesta noite, o nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos. O assunto de Paulo é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, é o poder de Deus. A gente ouviu, os irmãos leram comigo, ele disse: eu não sou Evangelho, não é porque eu sou bonzinho, porque eu também não tenho que me gloriar, porque eu sou um pregador da palavra, pois sobre mim tem um peso dessa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Vocês sabem que o Evangelho, o mundo está na escuridão. A Bíblia diz que aquele os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz do Evangelho. Aqueles que estavam em trevas viam uma grande luz. É o Evangelho do Senhor. Eu me lembro, minha mãe está aqui, e a igreja cantava quando criança. Tem hinos que falam ao meu coração para sempre. Minha mãe tem uma marca para sempre na minha vida. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Sabe quem é essa luz, irmãos? O Evangelho de Jesus Cristo. Eis que eu anuncio, não é, uma grande obra, uma grande palavra. Os anjos receberam, lá em Lucas fala sobre isso. Uma revelação do céu. O Evangelho da paz, o Evangelho que transforma. E eu estava vendo aqui, meus irmãos,
como é importante esse sermão evangelístico, falando da importância da pregação da palavra. O mundo está em trevas, o mundo está em agonia. Você não tem ideia de quantas pessoas agora nesse momento estão em agonia, nos hospitais, agonia dentro de casa, sem luz. Parece ter aquele carcereiro que estava com grosseria, prenderam Paulo e Silas, e Paulo cantava, ele não entendia porque Paulo cantava, porque Silas cantavam. É o evangelho, e eles estavam presos por pregar o evangelho. E de repente, aquela cadeia, houve um terremoto. A pregação do evangelho, irmão, é assim, é transformação. E o carcereiro não entendeu nada. Quando viu todas as cadeias abertas, está lá escrito na palavra, lá em Atos 16. E ele julgou que as pessoas iriam fugir, e aquele homem puxou a espada para se suicidar. E Paulo disse: não faça isso, que todos nós estamos aqui. Paulo sabia qual era a razão dele estar ali. Aquele homem carrasco precisava ouvir o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa a você: todos nós precisamos de ouvir o evangelho. Há muitas pessoas que até zombam, brincam, escarnecem, mas precisam ouvir a palavra. E eu estava observando aqui, meus irmãos, o evangelho significa boas novas. Na Bíblia ele é chamado do evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1, o evangelho de Deus. Também lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo chama o evangelho de Deus, chamando esse evangelho que é do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 1, o evangelho de Cristo. Romanos 1,16, está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. 1,16, o evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios, Gálatas, são tantas referências que falam sobre esse evangelho. Mas em Atos capítulo 2, capítulo 20, versículo 24, Paulo fala, aliás, Lucas fala, o autor daquela carta, do evangelho, o livro histórico do Novo Testamento, o evangelho da graça de Deus. Por que evangelho da graça? Nem eu nem você merece, nós não merecemos. A graça significa charismas, é uma palavra no grego que significa amor imerecido. Nós não merecemos, mas é graça de Deus, é a misericórdia do Senhor que trouxe você aqui nessa noite. Nós não queríamos vir, mas o Senhor trouxe misericórdia dele na minha vida e na sua vida também. Lá em Efésios, Paulo escrevendo diz, o evangelho da paz. No mundo de guerra, irmãos, nós pregamos o evangelho da paz, do Cristo que é a paz, é o príncipe da paz. Deixa a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz mentirosa, mas a paz de Jesus Cristo, ela excede todo entendimento. A paz de Jesus Cristo, você pode estar na maior luta aqui, ou subir no púlpito com notícias ruins, mas tem a paz de Deus, tem a graça de Cristo na minha vida e na sua vida também, permitindo você seguir em frente. É a graça do Senhor em nossas vidas. Temos aqui hoje, no nosso auditório aqui na igreja, irmãos que perderam recentemente, fez um mês ontem, a sua mamãe sepultou, eu estava lá, mas a graça de Deus tem fortalecido, e hoje a irmã está aqui me ouvindo a palavra. Nós estamos hoje à tarde falando, não é fácil perder um ente querido, mas a graça de Deus está sobre nós, o evangelho da graça do Senhor, é graça sobre graça, irmãos. E Paulo diz, é pela graça que sois salvos. Justamente nesta carta, escrevendo aos Efésios, o evangelho fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Não vem das obras. Eu não tenho que dar 1 quilo de farinha ou de feijão para ser salvo, não é nada disso. Agora nós que temos essa graça, nós gostamos de ajudar. Não para ser salvo, mas porque nós somos de Cristo e precisamos ajudar. Aqui eu percebo também, no Evangelho do Novo Testamento, em Efésios 1,13, falando do Evangelho da nossa salvação. Olha que coisa linda, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma. E Paulo, ele realmente teve na sua vida, ele era religioso, mas ele foi transformado pelo poder de Deus. Por isso que o Evangelho é isso. Paulo disse, é uma nova criatura, quem está em Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E você é uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também em 2 Coríntios 4,4. Veja o que é que está escrito, pode colocar por favor. 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho da glória de Cristo, o qual também é a imagem de Deus.
São vários termos que falam sobre o Evangelho. Todas essas expressões falam da sua preciosidade. E Jesus Cristo ensinando por parábola a importância do reino de Deus e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que transforma. A gente vê, por exemplo, o Evangelho da glória. Nenhum mortal jamais viu a glória de Deus. Os homens santos, os homens aproximados de Deus, viram alguma coisa, um vislumbre, como Moisés, Elias, Isaías, se sentiu perdido. Ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou vendo o Senhor. Homens como Estevão, viu os céus abertos. Jesus revelou esta glória, e nesta noite Ele pode revelar essa glória para você também, porque o Evangelho é dele, é de Jesus Cristo, não é dessa igreja. Ah, irmãos, mas Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Infelizmente tem muita gente se envergonhando da cruz de Cristo, do Evangelho. Diante de um mundo que vive em trevas, se envergonha da cruz de Cristo. Ah, meus irmãos, e busca poder nas riquezas, na ciência, na filosofia. E Deus nos confronta com esta mensagem, verdadeiramente que transforma a vida. Só o Evangelho transforma, só Jesus Cristo salva, é o Evangelho de Cristo. O seu nome será chamado de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu penso aqui nesse verso 16, quando Paulo diz o Evangelho é poder de Deus, não é coisa de homem. Não é poder de homens, é poder de quem? De Deus. 1,16 aí de Romanos, pode conferir, não é? Paulo falando no capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do Evangelho? E ele diz, o Evangelho é poder de Deus, não é palavra humana, é Deus se revelando, Ele usando homens, mas a palavra é do Senhor. E essa palavra não passa, passará o céu, passará a terra. E Paulo diz abertamente, eu persegui a igreja de Cristo, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é poder de Deus. Paulo teve uma queda na sua vida, ele caiu do cavalo, ele agora ouvia a voz de Deus, transformação na sua vida. O Evangelho, irmãos, não é uma boa ideia, não é? A gente tem uma boa ideia, não se trata disso, nem uma filosofia, nem um ponto de vista religioso, não. É poder, e no grego diz é dinamis, é uma dinamite, é transformação. É aquele cachaceiro agora na igreja de paletó e gravata, dando glória a Deus. É o viciado agora transformado, ensinando Bíblia. Só Jesus faz isso, só o Evangelho faz isso. É aquele cético, é aquele crítico, é aquele incrédulo que diz que vai morar no céu. Eu tenho um colega na repartição, falei, pastor, que papo é esse? Que você vai morar no céu. Que céu é esse? É o céu da boca, os escarnecedores. Mas é o céu que Jesus prometeu. E ontem eu estava no sepultamento, eu dizia essa palavra de João 14:1. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Jesus quem disse isso. Creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. O Evangelho diz que meu Jesus está preparando lugar. Agora é para quem crê. Quem não crê vai ficar. Quem não crê vai para o inferno, porque rejeitou a palavra de Deus e rejeitou o Evangelho da paz. Talvez alguns púlpitos não digam isso. Não, pastor, não fala inferno, não falo. A Bíblia fala que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, mas para aqueles filhos da desobediência que rejeitaram. Tem muitos que rejeitam. Lembra daquela música? Ficava um pouco triste quando era pequeno, escutava, quando não entendia direito. Diz assim, por acaso tu riste, ó amigo, acho forte, quando ouviste falar de Jesus, mas só Ele é o único meio de salvar pela morte na cruz. Isso é o Evangelho. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E amanhã? O Evangelho é para hoje. Essa palavra é urgente, é para hoje. Você pode dizer, amanhã, pastor, para a semana, como eu visitei, uma certa vez eu estava no Getúlio Vargas e fui visitar um irmão e vi uma pessoa bem jovem, forte, né? E ele coberto com lençol, nunca esqueço disso. E eu disse, aquele jovem, não está doente não, um forte, cada braço. Mas depois eu descobri que era um sertanejo. Estava ali no hospital Getúlio Vargas. E eu fui lá, me aproximei dele para dar uma palavra, um folheto. E disse assim, você é tão forte, jovem,
foi isso? Aí ele pegou, tirou o lençol de cima da barriga, tinha um buraco. Ele foi se agarrar com um boi, que ele derrubava o boi, saia do cavalo dele, pulava, e tinha um toco. Aí o toco entrou todo nele. E ele veio direto, desesperado da família. Ele estava ali esperando a cirurgia. Ele disse, olha, Deus me mandou aqui nessa tarde, para que você possa entregar a sua vida. Eu estou falando do Evangelho de Cristo. Não é do Evangelho de homem nenhum. Pode vir um anjo apresentar o Evangelho, mas o Evangelho de Cristo salva. Que Jesus salva. Aí ele escutou, ficou com os olhos assim um pouco, querendo como se fosse lacrimejar, chorando. Eu disse, se você quer aceitar nessa tarde, ele fez, de hoje a 8 eu aceito. Eu disse, oxe, que coisa estranha. Disse, como é que é? Ele fez, de hoje a 8. É um jeito dele falar, né? De hoje a 8 é muito tempo, homem. Eu não sei nem o dia do amanhã. Tem gente assim, eu deixo para depois. Faça isso agora. Deus está chamando você faz tempo. Então, meus irmãos, quando eu vejo aqui o Evangelho da glória de Deus, o Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Veja no verso 17 como é que está escrito. Veja, o Evangelho não só é uma boa ideia, é coisa de Deus. No versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Irmãos, sem fé ninguém agrada a Deus. A salvação é pela graça, mas mediante o quê? Precisa de fé. Precisa de fé. E aqui ele diz que o Evangelho é justiça de Deus, que é revelada. Porque no Evangelho é revelada a palavra do Senhor, a justiça divina e o princípio, fé. A grande pergunta de todo ser humano, como é que eu posso ser aceito por Deus Santo? Como é que eu posso ser um pecador com angu, feijão, farinha, papa? Como é que eu posso ter intimidade com Deus Santo? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. Jesus Cristo desceu esse mundo para salvar a mim e a você. Ele é o Deus da salvação. Então a grande pergunta é essa, como é que eu posso? Como é que você, como feijão e farinha, é santo, vai morar no céu? Eu disse, realmente eu não mereço, mas é Deus. A resposta de Deus não está nas nossas obras. A resposta de Deus para a salvação não está no nosso mérito, ou na nossa religiosidade, ou a religião onde você trabalha, ou você aceita. No Evangelho, Deus mesmo provê justiça que Ele exige. E a justiça é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Jesus Cristo salva. Diz para teu irmão, ele vai entender. Jesus Cristo salva. Tá aí, Jesus Cristo salva. Somente Ele salva. Você acabou de evangelizar. Você falou, Jesus Cristo salva. É assim que diz a palavra. Não é mérito nosso. No Evangelho, Deus mesmo provê a justiça que Ele exige, mediante a fé em Jesus Cristo. É uma justiça que vem de Deus e é recebida pela fé. Quem tenta estabelecer sua própria justiça tropeça na cruz. Aquele jovem rico, a Bíblia diz que ele era um homem que estava todo dia na igreja. Ele observava os mandamentos, honrava até o pai e a mãe. E Jesus Cristo ouviu naquele jovem, faltava uma coisa. Para os discípulos é uma coisa estranha, porque aquele jovem tinha um perfil de um crente. De muitos crentes que não fazem o que ele fazia. Orava diariamente, ia para o templo, ia para a sinagoga. Mas Jesus olhou, o amou e disse, falta-te uma coisa, meu filho. Você falta me aceitar, você falta desistir desse mundo. A esperança não está na riqueza, a esperança está em mim. Porque aqui o tesouro, o ouro, o ladrão vem e rouba. A ferrugem também danifica. Mas Jesus é eterno na sua palavra. E Ele tem palavras de vida eterna para mim e para você. O Evangelho, ele se revela na justiça de Deus. Meus irmãos, é mediante a fé. É uma justiça que vem do Senhor. E aquele jovem rico saiu triste da presença de Jesus, porque ele rejeitou. Quem rejeita sai triste, irmão. Apesar de uma boa religião, apesar de ser aplaudido como bonzinho, como alguém bom, bom só tem um que é Deus. Certa vez eu estava evangelizando uma pessoa, faz muitos anos isso, eu acredito que em 1987, 88, eu evangelizava alguém na repartição. E essa pessoa diz assim, pastor, olha, eu estou escutando o senhor falar. Pastor, não, que eu nem sonhava ser isso. Irmão, eu estou escutando você dizer isso, mas se tiver um céu, eu vou lá. Eu sou bom filho, eu sou bom marido, eu sou um bom pai. Eu sou bom para os meus amigos. Quem me conhece sabe, então eu vou morar no céu. Eu não sou ruim não, mas não é essa justiça que a Bíblia fala. É a graça de Deus, nenhum de nós merecemos. A Bíblia fala de pecado, através de um só homem, todos pecaram.
mas Jesus Cristo é da graça. Por isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Jesus Cristo. A graça de Deus te chama do céu, ó, crê nesse amor sem igual. É o amor de Cristo, irmão. A oração não salva, nada salva, igreja não salva, pastor misericórdia, ninguém salva. Jesus salva. É o evangelho da graça de Cristo. Essa é a mensagem simples. O evangelho deve ser pregado para toda criatura. Por favor, Marcos 15, 16, 15. Eu gosto que os irmãos leiam. Está escrito assim, ó. Marcos 16, versículo 15. Jesus disse, ide por todo mundo. É uma urgência, é uma ordem. Pregai o evangelho a toda criatura. Ninguém deve ficar sem essa oportunidade de pregar o evangelho. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que vacilaram. Trabalharam no lugar há tanto tempo, o pessoal não sabia nem que era crente, quanto mais pregar a palavra. A gente prega não por nossas palavras, pela nossa vida. Mas, infelizmente, tem pessoas que não anunciam o evangelho. E aqui diz que o evangelho deve ser pregado. Paulo disse, se eu prego, se eu anuncio esse evangelho, eu não tenho que me gloriar. Eu conversava com o pastor Abisaí essa semana, e me disse a ele, pastor Abisaí, toda vez que eu olho para Elisa Cabral, eu penso e vou fazer esse sonho ainda que eu tenho, de ficar com um adolescente e um jovem, entregando um bocado de literatura, a manhã toda. Tem que falar de Jesus, irmãos. Não só quando tiver bazar. Eu quero fazer isso em outro momento. Pegar um jovem, vamos ali na Elisa Cabral, uma literatura, e ali Deus vai usar a gente, pregue a palavra, anuncie o evangelho. O mundo está carente, o mundo está precisando. Tanta gente agora sofrendo sem esperança. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Irmão, nós somos bem-aventurados. Você está no templo, agora escutando a mensagem do Senhor, num lugar calmo, sereno, tranquilo, o Espírito Santo usando, falando que você é importante. Então deixa esse pecado que te amarra, que te deixa longe de Jesus Cristo, e volta para Jesus logo. Para com desculpas, não posso por isso, não posso. Venha para Cristo. Ele chamava a todos. Ele diz assim, venham a mim todos. É a graça. Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido. Você aí está decepcionado. Tem gente religiosa, mas está tão triste, irmão. Porque a religião não dá alegria a ninguém. Continua na miséria. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Então o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Não é uma sugestão, aqui a Bíblia fala, é uma ordem do Cristo ressurreto. O evangelho é universal, deve ser pregado a todos. Não é um privilégio de uma nação, de uma cultura ou classe social. Jesus Cristo ordena a mensagem do seu sangue derramado na cruz do Calvário, seja pregada a todo mundo. Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, comece a orar. Tem gente que não crê, mas o Espírito Santo vai trabalhar no coração, vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. E essa pessoa vai se entregar a Jesus Cristo, porque Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. A igreja que não prega o evangelho está traindo a sua vocação. Não é nem igreja. Qual é a obra mais importante da igreja? Tem tantas obras importantes. Mas no dia que a igreja deixar de pregar o evangelho, deixou de ser igreja. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Está lá, em capítulo 24 de Mateus, verso 14. Confere aí, por favor. Mateus 24, 14, naquele sermão escatológico. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá. Precisamos pregar o evangelho. Ah, pastor, eu estou esperando Jesus. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Procure viver essa palavra. O evangelho tem que ser pregado. Não é uma opção, é uma ordem de Jesus Cristo. Ele decide, portanto, preguem e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco. Você crê no evangelho? Sim, pastor, eu creio. Você gosta de ler a Bíblia? Sim, gosto. Por que você não obedece? Hoje a gente viu lá em Marcos, interessante, aliás, Lucas capítulo 6, 46, coloca aí. Eu queria para você ler comigo. Veja o que foi que Jesus disse. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus mandou batizar. Por que você não se batiza? Você ainda não procurou a igreja, uma igreja, pastor, eu queria me batizar. Você vai ser treinado, vai passar por uma classe, e você vai cumprir o que Jesus disse. Ah, pastor, mas aquele ladrão no Calvário, ele nem se batizou e foi morar no paraíso? Sim. Você está crucificado? Não está.
Você precisa fazer a obra. Você tem que desobedecer a Jesus Cristo. Façam isso como exemplo que eu estou dando a vocês. Jesus não se batizou quando era bebê, não. Acaba com essa ideia, viu? Ele foi apresentado no templo. Ele batizou quando era adulto. Batizar criança, onde é que está isso na Bíblia? Ele batizou-se quando estava adulto e foi para o Rio Jordão e batizou. João batizou ele. Agora, quando criança, conforme a lei judaica, ele foi apresentado no templo. Há a diferença de apresentar e batizar, viu? Menino nem sabe. Tem que ser uma decisão pessoal, de ordem pessoal. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O evangelho deve ser pregado a verdade, não maquiando. A igreja que não prega o evangelho trai a sua vocação. Todo crente é convocado para ser um mensageiro desta boa nova. Faz uma pergunta: você tem pregado o evangelho? Você é crente? Vai morar no céu, não quer levar ninguém com você? Tem que falar do evangelho. Tem que provar, mostrar Jesus Cristo a essa pessoa. A não ser que você não creia. Um princípio do evangelista, eu estava falando com os irmãos, ninguém pode ser um evangelista se não tem certeza de salvação. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu mesmo não tenho certeza? É a maior bobagem. Eu vou falar o quê? Você não tem nem ano que saia domingo à tarde, em canto nenhum, porque você não tem certeza. Agora, por misericórdia, Deus nos salvou. Aí você diz, ó, pela graça somos salvos. O evangelho fala sobre isso. O evangelho da glória de Deus. Não fica com tanta preocupação. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. Vá anunciar o evangelho. Mas também, o evangelho é para quem crê. Já falei isso. Crê e ser batizado. Você vai cumprir aquele propósito de Deus. A resposta que decide o destino. Marcos 16:16. Dá uma olhada aí nessa palavra. Olha aí o que é que Marcos fala. Na grande ordem da evangelização, né, no grande imperativo. Quem crê, aí crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Quem não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens desobedeceram, foram mais fiéis, amaram o mundo e aborreceram a luz. Está lá em João. Na missão do Filho do Homem, ele fala sobre isso. Por que a condenação? Porque não creram, não quiseram. Rejeitaram. E aqui, irmão, quem crê e for batizado, duas respostas, dois destinos. Crer não é um sentimento vago. O crer é se entregar, é se converter, não é? É confiar exclusivamente em Cristo para a salvação. Ele salva. Você não está só, você entregou sua vida a Cristo, fez a confissão, profissão de fé, se batizou, não só para tomar ceia, não é isso não, nem tomar um banho no tanque, mas porque você crê em Jesus Cristo, a sua única esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, é confiar exclusivamente em Cristo para a salvação, abandonando qualquer outra esperança. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Tem gente que ensina uma heresia aí, olha, você já crê? Você tem que ser batizado. Se não for batido, você está quase salvo. Quando mergulhar, é salvo. Essa é a ideia errada. A salvação não vem pelo batismo. A salvação é para quem crê. Quem não crê será condenado. Pode até ser batizado. Porque o pai pediu, a mãe pediu. Estava lá e foi para... Mas não aceitou Cristo. Quanta gente é batizado sai do tanque para pecar. Para continuar com a mesma vida. Porque na verdade entrou no evangelho. O evangelho nunca entrou no seu coração. Ninguém engana a Deus. Meus queridos irmãos, é para quem crê o evangelho. A sepultura do velho homem está lá em Romanos capítulo 6. E o nascimento para uma nova vida. A condenação não vem por falta da bondade humana, não, nada disso. Mas por rejeição voluntária ao Filho de Deus. Tem gente que rejeita. Sabe o que é errado e continua no erro. E Jesus Cristo tem dado a oportunidade. A condenação... ela vem porque a gente não crê. Está na palavra. Por favor, João 3,16. Vamos na Bíblia. O pastor explica, mas a Bíblia explica melhor. João 3,16 a gente já sabe. Deus amou o mundo. Veja 17 agora. O 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. Vê que explicação da missão de Jesus. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele.
Verso 18, bem forte, é só a galeria. Verso 18, a galeria aí. Vamos lá? E a condenação é o quê? Todos os irmãos aqui, vamos lá? Verso 19. E o julgamento é este. O julgamento, em outra tradução, da condenação é esta. Que a luz veio ao mundo, Jesus veio, mas os homens rejeitaram Jesus. Você sabe disso, crucificaram. Ainda hoje rejeitam Jesus Cristo. Verso 20 eu vou ler, irmão, presta atenção, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz. Gente que anda errado, quer saber não. A fim de não serem arguidas as suas obras. Irmãos amados, o evangelho é para quem crê, é uma resposta que decide o seu destino. Pregar o evangelho, Paulo diz, é uma obrigação da igreja. Aliás, é uma obrigação do crente. Eu vou dizer uma coisa, irmão, por favor, não pense que isso é nada pessoal. Se você não prega o evangelho, está faltando alguma coisa na sua vida. Comece a dar uma literatura, compre, aí é baratinha. Para se você está com falta de assunto, faça alguma coisa. Tem gente que nunca fez isso. Nunca. Vem para a igreja, está tudo beleza. Não é só isso não, irmão. Deus chama a gente para anunciar a palavra. Pregar o evangelho. Veja aqui, olha. Esse tópico é importante. Pregar o evangelho é uma obrigação imposta pelo próprio Deus. Romanos capítulo, aliás, 1 Coríntios 9,16, eu já li, eu quero ler novamente. 1 Coríntios, capítulo 9,16. Paulo diz assim, ó. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Olha, que bonitinho, prega todo mundo. Não. Paulo tem até cuidado para você ensinar tanto, depois você mesmo se perder. Vigie. Você cantar tão bonito aqui na frente e não ter vida. Cuidado. Não se engane não, Deus conhece cada um da gente. Não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa, tem um peso nessa obrigação. Davi sentia esse peso, porque ele estava em pecado, calou o pecado e sentia-se pesado. O Salmo 51 fala sobre isso. O Salmo 32 também. E Paulo sentia um peso para pregar o evangelho. E ai de mim, olha que palavra, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Nas quartas-feiras eu estou anunciando aqui o profeta Ezequiel. E ele disse, Deus falou para Ezequiel, se você não falar o pecador do seu pecado, ele vai morrer no pecado, mas o sangue dele eu vou requerer de você. Está explicado porque Paulo disse isso? Ai de mim se eu não pregar, porque morreu alguém que eu não pude ir lá, que eu não conheço, você tem acesso, mas nunca pregou. Que coisa feia, a gente fazer uma coisa dessa. Você tem que falar que o céu existe, que Jesus está voltando. Espero que você entenda essa mensagem, você é muito especial, Deus escolheu você, não foi por acaso não, Ele vai capacitar, Ele vai dar potencial a você para fazer isso, pregue a palavra, anuncie que Jesus Cristo é a única esperança. Agora, tem crente, que é crente, lhe dá um testemunho bom, diz que é crente, diz até onde a igreja está, ainda diz que é do lado do pastor Samuel, eu não tenho igreja não, pastor aqui, e vive numa vida de pecado? E o pessoal, tu é crente, sou crente. Mas eu sonhei que é cabra hoje. Irmão, esse negócio de Deus, isso é com Satanás, irmão. E vai jogar lá no bicho, é coisa do inferno. Aí o camarada que vê você, que é crente, andando desse jeito, com a vida errada, de vez em quando dá uns empurrão na mulher em casa, todo mundo vê. Vive uma vida completamente, um testemunho péssimo. Pornografia, tanta coisa acontecendo. Cuidado com isso. A Bíblia diz que Deus é um Deus santo. E nós precisamos ter uma vida também de santidade com Ele. O evangelho, pregar o evangelho é uma obrigação imposta. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Eu acho isso muito forte. Ai de você, se você não estiver pregando a palavra. Paulo não diz que pregar é uma opção, é opcional. Ou pregar é para quem é especialista. Quem é especialista em pregar? Verdade que existem os pastores, os missionários, que Deus chamou para pregar, mas aqui a Bíblia diz que é todo, ir por todo mundo. Prega o evangelho, chama a igreja. Ele diz, a necessidade me é imposta. A palavra grega implica uma comissão divina irresistível. Pregar o evangelho não é vaidade.
tive uma dificuldade essa semana e eu tive que levar meu carro. É tão chato isso, no reboque. E quando eu estava levando o carro no reboque, eu estava muito chateado. Eu disse, mas rapaz, cada coisa, porque a gente não espera isso, né? E a gente sente. Mas estava de mim um rapaz, a idade bem, achava ele bem velhinho. Aí a gente foi conversando, ele bem agitado. Primeiro que ele não achou o endereço aqui. Vilmar está por aí, Vilmar? Ah, não foi Vilmar, ele não achou o endereço. Eu botei a rua Sátiro Ivo, botaram o Santo Ivo. E eu sei quem é esse Santo Ivo. E ele fez, onde é que está esse derrotado desse santo? Não sei o que eu não acho. Eu disse, irmão, é Sátiro Ivo. Não, aqui tem Santo Ivo. Eu nunca tinha visto isso, eu já estava agitado, né? Chegou ele. Eu achava que ele era um velho de quase 80 anos, que é o jeito dele. Aí a gente foi conversando, eu comecei seu nome, ele disse, qual é a sua idade? 62 anos. Eu disse, virgem? E é. Porque eu tenho 62 também, eu disse, então eu tô... Aí ele fez, eu estou meio acabado, então se eu só ando aperreado, ele fez, muito aperreado. Tem gente andando aperreado. Aí eu comecei a falar do evangelho para ele. Eu tive que esquecer que o carro estava me agitando, tive que esquecer tantas coisas. É uma oportunidade, talvez eu nunca mais veja esse homem na minha vida. E fui falando de Cristo para ele. E ele queria encontrar um lugar bom, porque estava tudo engarrafado. Aí Deus disse, vou engarrafar para você ter tempo, pregue tudo para ele. E eu fui pregando. E lá no final, já chegando, ele começou a olhar para mim e rir. Ele fez, minha mulher é crente, mas não vale nada. Eu disse, epa, rapaz. Foi o que ele disse, né? Eu disse, que é isso, irmão? Ele fez, ela é crente, aquela crente, pastor, eu prefiro ir para o inferno. Cuidado com o seu testemunho, viu? Deus sabe que eu estou falando a verdade e não minto. Aquela desgraçada, epa, rapaz, ele começou a falar. Tem gente que nem entra no céu e impede outros entrar. Jesus disse isso para os fariseus, porque tem um testemunho horrível. Aí eu deixei de pregar porque era só na mulher. Eu disse, mas eu vou orar por essa desgraçada, nem orar eu oro. Veja como eu estou, sou da sua idade, estou acabado desse jeito. Se eu estou jovem, até fazendo um elogio para mim ainda. Eu sei que eu não estou. Meus irmãos, tem gente aperreada por aí, viu? E o pior, que quem deveria dar o testemunho, não dá. Tem marido que só falta matar a mulher. Já vai para a igreja, né? Se amostrar, né? Dá dinheiro a não sei quem, dá não sei o quê. Ô irmão, sofrimento. Eu vi o testemunho de uma irmã, quando ela orava pela madrugada, estava orando lá de joelho, o condenado passava e fazia assim, ó. Eu escutei esse testemunho. Irmão, não sabe nem o que é que vai pagar diante do Senhor. Deus é fiel. Deus está presente aqui, irmão. Então, cada um tenha cuidado com o seu testemunho. Preste atenção como é que você anda. Anda enrolando, anda dando abalando a pessoa, anda comprando fiado e não paga. Fiado é normal, mas não pagar, nem dar uma satisfação. Então, você está no quadro de caloteiro, né? E outras coisas que tem aí. Calma, irmão. O negócio é que... tem chance de se redimir, telefona, depois eu passo um pix, mas paga. É feio isso. É um assunto, né, que vai render, né? Olha como mexe aqui. Eu vi uma agitação. Deus tem a misericórdia, né? Paulo diz que pregar não é opcional, irmão. Mas quem prega com a vida troncha é uma coisa terrível. Prega e não vive o evangelho. Era melhor que nem falasse desse evangelho. Irmãos, essa palavra é para toda a igreja, para mim e para você. Hoje Deus levantou mais uma vez essa igreja para pregar o evangelho. Essa é uma necessidade. A palavra grega implica numa comissão divina irresistível. Pregar o evangelho não é vaidade, nem projeto de carreira. É dívida, é urgência, é fogo nos ossos. Achei interessante a expressão. Queria que alguém ficasse em oração, pastor Abisai, os irmãos ficassem em oração, queria terminar. Quem foi que entendeu essa palavra? A Bíblia diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. O evangelho é a graça, irmão. Vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu queria ter esse poder de convencer você, mas eu não posso. Só quem pode fazer é o Espírito Santo. Nenhum da gente merece essa salvação. Nenhum. Nem eu, nem pastor, ninguém. Mas é a graça de Deus na vida da gente. Por isso que Ele pode lhe alcançar hoje.
Se você permitir. Abre o teu coração. Lembra daquela palavra de Apocalipse? Coloca aí. Capítulo 3, versículo 20. Veja o que é que está escrito. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas se você não abre a porta, irmão, Deus não vai entrar. Você precisa abrir a porta do seu coração. O ai de mim, se não pregar o evangelho, sabe o que é isso? Juízo. Tem crente que vai entrar no juízo de Deus, porque nunca se interessou em tirar alguém do caminho do erro, do inferno. Ai de mim, é um juízo. A consciência de um chamado não pode ser ignorado. Deus chamou você para ajudar alguém. Não ignore isso. Não faça de conta que não é com você. Deus está chamando você para fazer isso. Meus queridos irmãos, a igreja está em oração. Essa música é tão linda, pastor. Envolvida em densas trevas. A gente vai cantar, Lídia, se aproxime. Eu queria que você já ficasse em oração. Meus amados irmãos, o evangelho não é religião entre tantas. Não. A palavra diz que o evangelho é poder de Deus em ação. O poder de Deus está em ação aqui nessa noite. Ó. O Espírito Santo está convencendo você do pecado e do juízo. Ele revela a justiça que vem pela fé. Ele deve ser anunciado a todos. Ele exige uma decisão. Quem crê e for batizado para a salvação, ou permanece na condenação por incredulidade. E este anúncio não é um favor que fazemos a Deus. Não. É uma obrigação sagrada. É uma chamada do pastor Samuel e sua também, de pregar o evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele confiou isso a mim e a você. Você já creu em Cristo de fato? Entregou sua vida a Cristo? Você já foi batizado como um testemunho público da fé? Você tem esse testemunho? Você tem se envergonhado do evangelho ou tem proclamado o evangelho com ousadia? As suas roupas escandalosas diz que você não é crente, você tem vergonha? É isso? Os golpes, as tragédias, tanta coisa tem acontecido aí, irmãos. É triste. E é nesta noite, nesse momento, eu queria dizer a você, pela fé, continue orando. Cristo estende as mãos para você hoje. Nessa noite, Cristo estende a mão. O poder de Deus está disponível para você, para lhe salvar. Não endureça o coração. Creia no Senhor Jesus Cristo. Receba a palavra pela fé, a justiça de Deus. Una-se a mim, a nós, na tarefa inadiável de anunciar o evangelho a toda criatura. Você é um evangelista, todos nós somos. Vamos cantar ali dessa mensagem musical. E a igreja em oração, cantando, orando e cantando. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor.
nos teus braços, bem seguro. Nessa noite você tem uma decisão a tomar. Guarda-me, Deus está chamando meu bom você. Jesus, na vereda justa e santa. Só o Evangelho que me leva que vai levar você ao céu da luz. Só Jesus. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. É muito curioso essa questão de pregar o Evangelho. Já ouvi pessoas dizer, pastor, não é para todo mundo não. Para todo crente é, para todo salvo. Pregar o Evangelho. Muita gente sabe falar seu time, conhece todo o elenco do seu time, conhece tudo e vibra quando fala. Conhece até os reservas, quem está no banco reservas. Mas não conhece os apóstolos, não conhece a palavra, não emprega a palavra. Tem pessoas que se destacam no seu trabalho, mas nunca na pregação do Evangelho. Porque diz que não sabe. Será que não sabe? Conhece tantas histórias, vibra contando-as, mas quando chega na hora de falar de Cristo, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deus quer usar você. Tem coisa que é só você, onde você trabalha. Essa semana, eu creio que será uma semana de pregação do Evangelho. Se eu entregar uma literatura a alguém, falar de Jesus, porque vai ser de repente a partida. Pode ser o último domingo que você me vê aqui, ou o último domingo que eu lhe vejo. Isso aí não é nada de sensacionalismo, não, é a verdade. A gente não sabe dia do amanhã. Eu estava ontem fazendo um sepultamento e eu dizia isso. É de repente, ninguém espera. Quando vê, acontece. A igreja está orando, por favor, ore, me ajude. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu queria perguntar com muita tranquilidade. Você ouviu a palavra? Inclusive você tem um chamado desde criança. Você lembra tudo que sua mãe lhe ensinou, ou avó, ou familiares. E você hoje está à distância. Está quase como uma pessoa inútil. Não faz nada. Distanciou-se de Cristo. E tem aparência de Evangelho. Você quer voltar nessa noite? A igreja está de cabeça baixa em oração. Eu quero dizer aqui, Deus abençoe sua vida. Não precisa vir aqui à frente não, mas é sério esse assunto. Você reconhece que está distante e quer voltar nessa noite? Faça um sinal que eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é que tem coragem? Em nome de Jesus, eu quero, pastor, voltar nessa noite. Faz tempo que eu estou distante de Deus. Faz tempo que eu escuto a palavra, fico dizendo depois e minha vida não sai disso. E nessa noite fui confrontado com o Evangelho que é poder de Deus, o Evangelho da graça. E você está aqui nesta noite novamente. Deus está chamando você. Você escutou a voz de Deus? Escutei, pastor. Nessa noite quer tomar uma decisão forte. A Bíblia diz assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que está no céu. Ele diz isso. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Deus quer te apresentar o Pai. Agora você tem que tomar iniciativa. Se eu pudesse, eu faria isso por você. Quem é a primeira pessoa? Igreja em oração. É uma decisão difícil, não é fácil não. Mas Deus está chamando você. Hoje tinha tudo para você não chegar aqui. Mas sabe uma coisa? Você chegou. Deus trouxe você aqui hoje. Onde você está? Não precisa descer aqui, não precisa vir aqui não. Mas toma essa decisão urgente na sua vida. Tem alguém orando por você, clamando pela tua vida. Parece que ultimamente está tudo dando errado. Você já parou para pensar o quanto você se afastou de Deus? É hora de se aproximar. Eu não estou chamando você para ser crente não, porque eu tenho certeza que você é crente. Se você não fosse crente, nem aqui estaria. Mas talvez aquele crente distante. Quer voltar nesta noite? Diz um sim para Jesus. Eu quero, pastor. Deus te abençoe, meu filho. Olha que coisa linda, ó. Um jovem, ó, cheio da graça de Deus. É assim. Mais uma pessoa aqui. Ó, a segunda vida aqui. Quem é a terceira pessoa? Você sabe, Jesus salva um, salva dois, Ele quer salvar todos. Ele amou o mundo, Ele ama você. Quem é a terceira pessoa? Duas vidas se entregaram. Você é crente, pelo amor de Deus, você é crente. Você só está afastado, volta para Jesus.
Ele tem um plano na tua vida. Não deixa para depois não sabe o que acontece amanhã. Igreja está orando, me ajuda em oração. Quem é a terceira vida? Sou eu, pastor. Muito tempo que eu estou só no banco, faço nada, estou triste, não leio mais a Bíblia, eu não tenho nem mais alegria. Eu perdi a alegria da salvação. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Mais uma vida ali. Quem é a quarta pessoa? Jesus salva uma, duas, três, tem a quarta vida? Deus te abençoe, varão. Olha aí, ó. Olha ali que Deus faz. 4 vidas. 1, 2, 3, 4. Quem é a quinta vida? A quinta vida é para Jesus. Você, minha irmã, é um casal, então aceita. Deus quer fazer milagre na vida de vocês. Tem coisa que é coisa do cão, obra de Satanás, querendo atrapalhar a vida de vocês. Tem alguém orando por você agora, nesse momento. Tem a quinta vida? 1, 2, 3, 4. E você? Não deixe para amanhã, é hoje. Jesus está chamando você. Não quero constrangê-lo de jeito nenhum. Não precisa vir aqui à frente, não. Os evangelistas identificaram, a gente depois só quer orar pela sua vida. Mas tem alguém aqui que é sofrimento, é agonia, é perseguição. Só está faltando enlouquecer, porque afastou-se de Jesus. Você não percebe, não? Ah, tá bem, né? Na empresa. E com Jesus, como é que você está? Quem é a quinta vida? Tem coragem? 1, 2, 3, 4 e você é a quinta? Deus está chamando você nesta noite. É para a glória de Jesus. Deus tem um plano na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Toda a igreja de pé, por favor. Nós queremos já encerrar. Logo após estarei orando. Vamos cantar a última estrofe, vamos lá? Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa, que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida. Sabe de uma coisa? Meu Senhor. Deus falou no meu coração quando eu estava que Ele quebrou o laço da tua vida. Você crê? Você escapou. Quem é a quinta vida? Sou eu, pastor. Eu vou orar, não deixe para amanhã. Você quer fazer isso hoje? Faça hoje. Jesus está chamando você. Você é especial para Ele. O pecado engana, destrói. Nada vai bem. Com Jesus, sim. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final são caminhos de morte. Tem a quinta vida, a gente vai orar. Deus já salvou uma, a gente está satisfeito, mas é você que está aí, que precisa tomar essa decisão, a luta. Tem alguém orando por você. Tem gente que vibrou quando soube que você vinha para a igreja hoje. Eu não sei quem é. E você está aqui. E por que não toma essa decisão nessa noite? Eu quero, pastor. A partir de hoje, eu vou andar com Deus mais de perto. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você tem coragem? Em nome de Jesus, tem alguém orando por você. A luta está grande, né? Mas Deus é maior. E Deus está dando vitória a você nessa noite. Você crê? Você precisa entregar a sua vida a Cristo. A igreja está em oração, eu faço uma pergunta. Você ainda não tomou a decisão de batismo? Talvez nessa noite você queira tomar essa decisão. Eu quero me batizar, pastor. No final do culto você pode procurar um irmão. Quem é você que não se batizou ainda? E hoje você percebeu essa necessidade. Faça um sinal. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe. Nos procure. Qual é a terceira vida? Eu quero me batizar, pastor. Está na hora. Está na hora de me batizar. Mais uma vida ali, ó. Deus te abençoe, meu filho. E a gente tem isso. A Bíblia mandou batizar. Faça discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a quarta pessoa que quer se batizar? Eu quero, pastor. Amém, minha filha. Deus te abençoe. 4 vidas jovens querendo batizar-se. Obediência a Cristo. A gente já está encerrando. Tem outra pessoa que gostaria? Eu já creio, pastor. Eu estou até gostando da igreja, mas ainda não me batizei. Esse ano vai ter batismo? Vai. Quem é a quinta pessoa que quer se batizar? Você procure depois o irmão. É uma decisão sua. Obedeça a Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar. Culto maravilhoso, para a glória de Deus. Festa no céu, vidas voltando, né, se reconciliando e o nome do Senhor sendo glorificado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, Senhor, e as doces consolações, o Senhor está consolando, o Senhor está salvando. Escreve esse nome no livro da vida, Pai, e que nunca jamais essa pessoa possa se afastar de Ti. E que essa graça, a graça do Deus, a graça do Evangelho continue nessa vida, nessa família e todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?